Vamos dar início então aos nossos estudos dessa semana do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrar pai e mãe. E o tópico escolhido é o quinto: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Bom, falar de pai e mãe nesses tempos tão difusos, tão distópicos que a gente vive, parece ser uma missão muito difícil, uma missão hercúlea, né? Porque muitos dos conceitos que a gente traz da tradição cristã, da tradição ocidental, da filosofia, da tradição da história, estão sendo colocados em xeque. Isso tem um lado bom, porque a tradição pela tradição não tem como valer por si mesma. Eu acho que tudo que questiona, tudo que procura racionalizar, procura encontrar um sentido verdadeiro ou reorganizar, pelo menos esses sentidos, pela linguagem, é importante. O perigo disso é cair naquilo que os gregos chamavam de cinismo, aonde você tem pessoas que apenas usam o argumento intelectual, a palavra, o discurso, os debates, para confundir, para tirar proveito da ignorância alheia, para obter vantagens para si mesmos, né? Então, esses espertalhões, digamos assim, são extremamente nocivos à humanidade, porque eles não têm um propósito sincero, verdadeiro, de fazer com que a humanidade evolua. E há uma grande parte, ou pelo menos uma parte significativa, de pessoas que se aproveitam exatamente dessa mesma técnica nos tempos atuais. E essas pessoas hoje ganharam vozes, palcos muito fáceis por conta das mídias, das redes sociais tão acessíveis. Qualquer um pode abrir um canal num meio de internet, né, uma página de internet ou numa rede social e começar a divulgar as suas ideias. Nós já assistimos isso na humanidade algumas vezes de forma bastante catastrófica. Aquela que talvez tenha sido mais impactante nos nossos tempos surgiu no início do século passado e ficou conhecida como o nazismo, né? De um livro aparentemente inofensivo, provocante, que dizia algumas verdades importantes, outras ele deixava de uma forma nebulosa, mas tocava ao coração do povo alemão, que se sentia humilhado após o final da Primeira Guerra, se sentia injustiçado pelas nações vencedoras, perseguido, empobrecido e sentia uma humilhação e uma inferioridade perante outros povos que habitavam o seu território, mas que tinham vantagens, principalmente financeiras, melhores do que os trabalhadores comuns. Então, usar do argumento da pobreza, usar do argumento da humilhação, do sofrimento alheio, para tentar justificar uma maldade que se sobreponha a essa trajetória de sofrimento, ou seja, uma maldade sobre outra maldade, isso não há como se alcançar bem nenhum. De forma também perigosa, nós assistimos outras revoluções no século XVIII e que atravessaram o século XIX e o século XX, principalmente, né? Um outro exemplo bastante conhecido é o da Revolução Russa, com os efeitos que foram desencadeados ao longo de todo o século XX, culminando então com a comprovação do modelo falido, baseado
em um nivelamento de exploração por baixo da classe trabalhadora, submetida a uma classe de poder muito similar à aristocracia, mas que se escondia no poder político. Então, quando a gente se depara com ideias, é muito difícil investigar com segurança a parte positiva, digamos assim, dessas ideias, do conteúdo negativo que elas proporcionam. Algumas linhas de pensamento contemporâneas, como o pragmatismo, procuram dizer que os fins terminam justificando os meios. Esse é um argumento utilizado fortemente pelas nações mais enriquecidas para poderem dominar territórios, dominar mercados e deixar dependentes nações com menos capacidade de articulação, menos recursos intelectuais, atuando de forma dominante e imperialista. Falando dessa maneira, parece um discurso partidário ou ideológico, mas não é. Eu estou falando apenas da espiritualidade, do Evangelho de Jesus e do Espiritismo. Da mesma maneira que Jesus não compactuava com a exploração que o judeu comum sofria das classes sacerdotais, das classes dominantes no judaísmo da sua época, mas, de certa forma, respeitava a autoridade romana, porque nós precisamos de um governo, de uma ordem social, para que tudo não redunde em um anarquismo. Então, hoje, nos tempos atuais, nós precisamos nos organizarmos em torno daquilo que propõe um direito justo e correto, daquilo que se propõe ser uma moral ética resgatada, que fala de virtudes. Esse é um caminho difícil nos tempos em que as oportunidades, os oportunismos, os interesses econômicos, onde a pauta de sucesso, a pauta trazida principalmente por aqueles que são grandes treinadores de alavancagem profissional e de imagem, tentam vender para o mercado, né, para as pessoas comuns. Nós podemos nos perguntar hoje, para que serve, por exemplo, um diploma? Para que serve um curso? Eu me deparo tantas vezes com cursos, propagandas de cursos na internet, fazendo inúmeras promessas de sucesso, de pessoas que vão poder, como se por milagre, ganhar dinheiro fácil, e que no fundo não passam de mecanismos de enriquecer as próprias pessoas que vendem o curso, as próprias pessoas que vendem o treinamento, o coach, como se diz, né? Sem que isso resulte na prática em uma mudança profissional, sem que isso acarrete em uma oportunidade de crescimento pessoal e bem-estar social. Então, os tempos são, em outras palavras, de ilusão, tempos de desconstrução. E vocês podem me perguntar assim, mas aonde isto está dito no Espiritismo? Há uma passagem, se me falha a memória, na revista Reformador, depois eu posso procurar para vocês a fonte, me certificar, que trata de uma experiência de Kardec, tendo sido convidado por seus amigos do meio espírita para ouvir uma palestra e dialogar com um jovem pensador socialista que chegava à França
com ideias revolucionárias, mas muito bem articuladas. Ele tinha uma base cultural muito séria, importante. Ele se baseava em grandes pensadores respeitados do século XIX, principalmente Hegel, né, que é um pensador que veio depois de Kant, um pensador que criou o conceito que nós conhecemos hoje da dialética. Ele modificou o conceito da dialética aristotélica e trouxe a concepção mais ou menos como nós fazemos hoje, da tese, antítese e a síntese, mas tratando de questões também existenciais. E ele começa a construir, então, a sua tese do materialismo histórico, como se toda a corrente de pensamento na sociedade, visto pela história, ela alternasse classes dominantes, e que isso poderia possibilitar uma previsão do futuro, de que seria necessário interromper esse ciclo, antecipando assim a dominação das classes mais sofridas. Bom, esse era o pensamento do jovem Marx, e Kardec, como sempre fazia, com cautela, perguntando então ao Espírito de Verdade por meio dos médiuns que o assistiam, ficou muito impressionado com esses conceitos, porque lhe pareceram similares às ideias cristãs, onde a fraternidade deveria abraçar a todos, onde a fraternidade deveria espalhar as ideias de igualdade e, consequentemente, do bem generalizado. Mas, obviamente, que ele não tinha ouvido todo o discurso de Marx e nem poderia prever o que viria adiante. A resposta do Espírito de Verdade diz: é preciso que esse pensamento venha à Terra para desconstruir aquilo que está acimentado, digamos assim, sobre estruturas também pouco fundamentadas ou imorais ou não espirituais, não evangélicas da sociedade. O papel principal de Marx e grandes outros pensadores que o sucederam ou que eram seus contemporâneos foi de enfrentar o status daquela sociedade calcada principalmente nos modelos absolutistas, ou seja, nos reis que eram imperadores, que dominavam a sociedade pela sua vontade e que sustentavam uma camada social de aristocracia e nobreza, assim como o clero, às custas do sofrimento e da exploração das classes menos favorecidas. Por isso que Marx tinha tanto argumento para falar. E Marx já estava antevendo que a burguesia que nascia, ou seja, os comerciantes, iriam suceder esses reis. Já se estava sinalizando ali, já tinham algumas revoluções acontecidas, como a Revolução Francesa, que foi dominada principalmente pelas classes comerciantes, burgueses, mas outras revoluções sinalizavam, outras formas de organização social se via, com uma influência muito grande desses comerciantes, e aquele que seria talvez o amigo mais influente de Marx, que era o Engels, que morava na Inglaterra, via lá também o domínio e a influência dos comerciantes sobre a exploração dos trabalhadores, esses comerciantes que estavam se transformando em industriais. Então nós tínhamos, portanto, a Revolução Industrial, os trabalhadores de minas, de carvão, os trabalhadores das indústrias têxteis, de metalurgia e assim por diante. E Kardec, então, foi alertado de que isso não deveria se misturar com o espiritismo, porque isso, embora fosse necessário como um choque na sociedade, como uma quebra de paradigma, mas ainda assim não seria espiritual.
E o Espiritismo deveria continuar a sua revelação de forma independente, pois a mensagem do Espiritismo era a mensagem do Evangelho e ela, portanto, perduraria a esses ideais revolucionários imediatos. Bom, por que eu menciono isso? Um dos temas questionados pelo Manifesto Comunista de Marx e Engels era justamente a família. A família era uma das instituições mais criticadas pelo comunismo recém-criado ali, ou reinventado, digamos assim, por eles. Porque a família representava uma instituição ortodoxa, rigorosa, de sucessão de herdeiros, onde as riquezas se mantinham encasteladas. Isso é verdade para as classes aristocráticas, né? Isso ainda é verdade no Brasil, né? Um dos temas da Revolução Francesa era o direito à propriedade, porque antes da Revolução as propriedades pertenciam todas ao rei ou aos imperadores, ninguém era dono de nada, as terras eram concedidas e quando alguém brigava com o rei tirava. E elas eram concedidas principalmente aos nobres, e os nobres cediam para cultivo, plantio, em regime de exploração, que é o que a gente chama de feudalismo, onde você tinha os senhores feudais e os seus suzeranos. Muito bem. Então, de fato, a família aristocrática, ela exercia um papel econômico que não era saudável para a sociedade. E isso, de certa forma, ainda persiste no modelo clássico de propriedade que nós temos sem a função social. O comunismo aparecia assim como um regime que iria se contrapor ao liberalismo, ao que a gente chama de capitalismo hoje, né? Por quê? Porque esse modelo favorecia aos comerciantes e aos industriais, aos banqueiros que estavam se organizando na sociedade e que, na verdade, trouxeram até um crescimento muito mais equilibrado, muito mais saudável do que o comunismo foi capaz de fazer. Mas nenhum dos dois modelos deveria ser apoiado pelo Espiritismo. E isso foi um grande desafio para Kardec. Manter não uma neutralidade, mas uma lucidez sobre a fragilidade desses modelos ideológicos, desses modelos econômicos que estavam ali florescendo na sua época. O liberalismo, ou capitalismo, valorizava muito a família, ao contrário do comunismo, porque o capitalismo via na família a chance de manter concentrada a riqueza pelo direito de propriedade, para ter o domínio das empresas, das indústrias, do comércio, dos bancos, dos fluxos de riqueza. Então eles viram uma chance e uma oportunidade de se sobressair sobre a classe trabalhadora, explorando essa classe, gerando inúmeras sequelas, doenças, abusos e etc., que contam a história do trabalhismo do século XIX ao século XX, principalmente, mas ainda hoje a gente enxerga isso, né? Basta olhar, por exemplo, o modelo de trabalho dos motoristas de aplicativos, que não tem segurança nenhuma e dependem de várias forças econômicas para que possa lhes restar algum sustento, né? Desde aqueles que controlam os aplicativos efetivamente, que são os grandes investidores, às empresas que vendem ou alugam os carros. O mesmo vale também para essa classe nova de motoboys que fazem entregas, né, para cima e para baixo, e que também dependem e são muito explorados por aqueles que detêm o controle e o poder econômico. De novo, não é um discurso político, ideológico, econômico, mas é um chamado espiritual de atenção para a racionalidade daquilo que o Evangelho nos apresenta. Então, de um lado, nós tínhamos o capitalismo defendendo a família tradicional e, de outro lado, o comunismo indo contra a família, enxergando na família a destruição da sociedade
A maneira do comunismo fazer isso era tentar desconstruir também as relações românticas. Então ele começa a questionar as relações de arranjos de casamentos. Porque nós precisamos entender isso com a mentalidade lá do século XIX. Né? Os casamentos entre as classes mais abastadas eram arranjados, não eram apenas relações de amor, de romance. Né? E faziam isso para preservar o dinheiro, o interesse, o domínio de poder entre as famílias também abastadas. Né? A gente sabe, por exemplo, que a família Habsburg da Áustria teve uma grande estratégia de cruzar todos os reis, os nobres espalhados pelo mundo, de forma que esses casamentos garantissem a sucessão dos tronos naquilo que eles chamavam de sangue azul. Não tinha nada de azul, mas era uma grande classe, uma grande organização mundial desse domínio. Né? O Brasil viveu isso com a princesa Leopoldina, que era prima, né, da que foi a rainha Maria Antonieta na França. E parente também de vários outros membros de nobreza na Espanha, na Inglaterra e na Áustria e assim por diante. Então nós tínhamos esse dilema, família. A família então deveria ser defendida por uma classe que de fato tinha interesse econômico, que era uma falsa família, era uma família em que não havia respeito. Nós conhecemos a história de Dom Pedro I, né? Quantas amantes teve Dom Pedro I? Incontáveis, né? E Leopoldina mantendo ali o rigor. O primeiro império brasileiro sobreviveu graças à virtude, à dignidade, à hombridade, à racionalidade, à educação que teve a rainha Leopoldina de manter o trono íntegro, apesar das barbaridades feitas pelo seu marido. Né? Mas que pelo machismo nós cultuamos mais a Dom Pedro do que a Leopoldina. Leopoldina foi tão importante para o Brasil que foi ela que assinou o ato de independência, junto com José Bonifácio. Ela é que articulava com José Bonifácio o governo do Brasil, enquanto Dom Pedro se perdia nas aventuras. Ele até era bem intencionado, pelo que nos conta a história e pelo que também nos conta o livro Brasil, Pátria do Evangelho e Coração do Mundo. Mas foi ela, na condição de mulher lúcida, estudada, então houve um bem na família Habsburgo, porque instruía os seus governantes de ela ser o braço correto, lúcido, ético da família imperial brasileira, né? Já a relação de Dom Pedro II com Maria Cristina já foi um pouco mais, com Teresa Cristina já foi um pouco mais equilibrada. Mas então havia desse lado essa noção de família presa ao conceito de poder do capitalismo ou do liberalismo. E de outro lado, a desconstrução da família, a desorganização emocional das estruturas de crescimento e criação, inclusive de crianças e adolescentes, nas ideias socialistas e comunistas. E é curioso que os regimes totalitários do fascismo, do nazismo e similares, emprestaram essa desconstrução da família porque perceberam que essa era a forma mais eficaz de se provocar a submissão das pessoas, porque sem a família as pessoas ficavam desorganizadas nos seus pensamentos. Quando você diz, você não precisa mais honrar o seu pai e a sua mãe, pelo contrário, entregue o seu pai e a sua mãe se eles forem contra o regime, denuncie, eles são os nossos inimigos. E quando o regime tira dos lares as crianças e assume a sua educação, né, como a gente vê recentemente na África, isso acontecendo em grande extensão, né, no Congo e outros países centrais da África, onde as crianças são sequestradas para virarem milícias
atreladas às guerras civis e aos crimes organizados. Então isso é muito comum. Quem não teve a oportunidade, eu recomendo que assista o Hotel Ruanda, um filme que trata de uma forma muito drástica sobre isso, mas que deixa muito claro a maneira como isso é influenciado, né? Eu particularmente tive uma experiência triste de assistir em Angola, durante a Revolução, que eu estive lá em 97, cercando o trabalho, o campo da empresa, de obras da empresa, o soldado do governo, com meninos em torno de 10 anos, portando metralhadoras AK-47, que eram algumas delas mais altas do que eles não suportavam peso, largados ali, sem comida, sem uniforme, sem orientação, sem nada, apenas com aquela metralhadora, para sozinhos combaterem eventuais guerrilheiros que pudessem aparecer para saquear alimentos ou invadir os canteiros de obra. Então, ninguém me disse, eu vi isso na África. E a gente pode assistir isso aqui no Rio de Janeiro. Não é difícil ver crianças, principalmente pré-adolescentes e adolescentes, menores de 18 anos, portando armas pesadas, fuzis, metralhadoras, escopetas, granadas, etc., nos morros das comunidades, das favelas dominadas pelo tráfico. Então, isso tudo é emprestado dessa época. Porque se você destrói a família, se você começa a desconstruir a importância dos pais, as pessoas vão perdendo o sentido de dignidade, vão perdendo o sentido de respeito alheio e vão se enlutando numa ideia de ilusão de poder atrelada apenas a uma ideologia que sequer eles sabem explicar, uma ideologia que sequer eles sabem também que eles possam raciocinar sobre isso, que não passa também de uma ilusão. A gente assistiu a isso também em outros regimes, né? Como na China, com Mao Tse Tung, também a desconstrução da família, onde se via pais sendo aprisionados, denunciados, né? Uma série recente que trata sobre isso vem de um livro chinês chamado O Problema dos Três Corpos, né? Em que se vê logo no início da série um pai sendo traído pela esposa para que ela tivesse a chance de sobreviver frente à Revolução Comunista, e ele estava sendo morto apenas por ensinar física, né? Nada mais do que isso. Então nós estamos vivendo isso já de uma forma muito grave há cerca de 200 anos. Já era para isso ter sido solucionado, afinal de contas, nesses 200 anos nós avançamos tanto na sociedade em termos de direitos. Nós temos muitas nações que são estados democráticos de direito. O Brasil conquistou esse status em 1998 com a Constituição. Nós somos um estado democrático de direito. Mas daí dizermos que temos a dignidade, nós estamos muito longe disso. Promessas estão lá cravadas na Constituição e vêm sendo, há mais de 36 anos, e vêm sendo revalidadas por leis, etc., mas muito pouco implementadas. Isso não é uma característica exclusiva do Brasil, isso é uma característica principalmente presente nas nações não desenvolvidas. Aí vocês vão dizer assim, mas então há um problema de imperialismo no mundo, a culpa está nos muito ricos. Não. Essa discussão de culpa, a gente sabe que pelo Espiritismo é uma lei de causa e efeito. Nós já vivemos nesses países, nós já estivemos lá e nós somos também causadores desses problemas, e hoje nós estamos sentindo e vivenciando o outro lado, né? Nós também já fomos senhores escravos, fomos escravos e agora mantemos ainda assim o racismo e a exploração, né? Então essas alternâncias de reencarnação tentam nos ensinar pela pedagogia espiritual uma lição de que o que nos resta é praticar a caridade. Mas em 200 anos da revelação, quase 200 anos, né, da revelação espírita, a partir de 1857, digamos assim, um livro dos Espíritos, a publicação,
Mas já antes disso, com grandes pensadores do iluminismo e o próprio Evangelho de Jesus, há 2000 anos, nós ainda permanecemos adormecidos. Então, definir hoje o que é família é um tremendo desafio. Primeiro, porque o discurso político tenta enquadrar pessoas que falam sobre família sob determinados mantos e cores das ideologias. Então, se você defende uma família tradicional, você é de ultradireita. Se você defende a desconstrução da família, você é de extrema esquerda. Sendo que família, até onde eu sei, a biologia nunca precisou perguntar para ninguém qual era a ideologia política antes de fazer uma concepção de uma criança, né? Ou na própria natureza. A biologia humana, a fisiologia humana, ela não tem conexão nenhuma com o status econômico, com a situação econômica social de uma sociedade. A natureza, ela se reproduz pelos mecanismos que ela própria encontra. Então, aquilo que a gente trata como reprodução e da sexualidade vinculada à reprodução está estritamente associada ao próprio sexo. É preciso deixar isso muito claro, porque quando se fala sobre gênero, sobre opções sexuais hoje, se mistura isso. Uma outra coisa é um ser humano maduro, adulto, ele fazer uma opção sexual, vamos dizer assim, uma opção de prazer sexual, né? Porque ele acha que ele sente mais à vontade, ele se sente mais prazer diante de uma pessoa do seu mesmo sexo. E tudo bem, porque isso não tem nada a ver com o fator de reprodução da sociedade. Mas tem algo decorrente disso, que é a noção política e jurídica do que vem a ser família a partir das relações homoafetivas. E aqui a racionalidade nos ajuda, porque se de um lado nós temos a família biológica, mas assistimos também os desmandos dessas famílias, que muitas vezes se mantêm ou por interesse, ou se organizam de tal forma que tudo o que resta ali é o desamor e o desrespeito. Então, a manutenção formal dessa família biológica, além de não ajudar os filhos, além de não ajudar os seus parceiros, ainda desorganiza mais a sociedade. Então, surge um desafio de um amor fraterno, baseado no Evangelho de Jesus, que são as relações espontâneas homoafetivas. E nessas relações se torna pai e mãe muito mais aqueles que criam, aqueles que amam, que educam, que cuidam, do que propriamente aqueles que simplesmente emprestaram o seu óvulo, emprestaram o seu espermatozoide ou a sua barriga de aluguel. Esse é um tremendo desafio e uma dificuldade social de organização, que nos leva ao patamar, primeiro, de quebrar o preconceito. De fato, nós precisamos aprender a lidar com as escolhas alheias. Nós não podemos nos centrar em uma organização que seja apenas animal, instintiva, porque até mesmo entre os animais é possível detectar, verificar relacionamentos que são do mesmo sexo. Só que o momento da organização da família que nós vivemos é difícil e polêmico, porque como esses discursos se dividem em ideologias sociopolíticas, econômicas, qualquer coisa que a gente tente fazer no meio termo, qualquer equilíbrio que a gente tente buscar, qualquer reorganização social razoável, acaba assumindo uma coloração dessas ideologias. De novo,
defender a estabilidade de uma família, de um lar, para que os filhos tenham uma criação justa, correta, ética, adequada, parece um discurso de extrema-direita. E defender a desorganização, principalmente aquela que se baseia em uma liberdade sexual que vem desde lá dos anos 60, mas que no fundo se cerca de uma promiscuidade, né? De uma certa perversão, de um fetiche, de um desencontro de personalidade, de uma incapacidade de se manter uma lucidez sobre si mesmo, sobre as suas próprias escolhas. Então isso vira um discurso de extrema esquerda. O Espiritismo, quando fala de família, é claro que lá, no tempo de Jesus, ele se baseia numa relação que é de sexos opostos, porque a sociedade hebraica se baseava dessa forma. E Paulo, quando chega a Corinto, na Grécia, ele se assusta, porque ele vê que lá em Corinto havia uma liberdade sexual extrema, né? Corinto era um porto que fazia a transição entre tudo que vinha da Europa e ia para a Ásia. Corinto era um lugar onde os navios paravam, porque não precisavam, dizer assim, contornar uma boa parte do Mediterrâneo para chegar do outro lado, mais próximo dos canais que levavam à Ásia. Então, Corinto, o navio vinha da Europa, parava em Corinto, atravessava por terra os produtos, ia na outra margem da ilha, embarcava em navios e seguia adiante. Bom, era um lugar de comércio. Quando você tem comércio, transações comerciais, as pessoas que habitam aquela localidade tendem a querer agradar muito bem os comerciantes, para que eles façam mais negócios. Então, a habilidade dos comerciantes, que Paulo chama de amor, quando a gente lê Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 14, que é o hino do amor, Paulo está falando de um amor e tentando mostrar para aquele povo que o amor, embora ele tenha muitas faces materiais, muitas faces físicas, ele é o mesmo amor na espiritualidade. Porque ele é o amor que é compassivo, que é tolerante, é o amor que é desinteressado, é o amor que busca a integridade, que busca a ética, que busca o bem comum, o bem universal. É o amor que se baseia na compreensão de que há uma fonte criadora, a fonte originária desse amor, e que ela procura principalmente a caridade, a fé e a esperança. Paulo fala isso para aqueles que seriam, talvez, naquela época, os mais degradados das relações sexuais que se poderia conhecer, né? Onde a promiscuidade era uma palavra de ordem. Se aqueles navegantes tinham famílias, deixavam os lares afastados por muitos e muitos meses dos navios, e ali iam buscar as suas descargas energéticas com quem quer que fosse, mulheres, jovens, homens, etc., né? Então ali era um lugar neutro, digamos assim, e Paulo se depara com essa cultura, e mesmo sendo ele o apóstolo mais severo das relações sexuais, né? Sendo muito severo principalmente com as mulheres em vários trechos de suas cartas, o que a gente vê nesse discurso é uma compreensão muito elevada a respeito do amor. Eu diria que talvez ali ele estivesse inspirado pelo próprio Jesus para poder chegar a esse ponto extremo. E ele não tratou das questões econômicas de Corinto, nem das ideologias, porque ele poderia ter sido colocado ao lado dos italianos, dos romanos, né, que dominavam aquela região, ou ao lado dos asiáticos, porque ali os inimigos chegavam e, ao invés deles lutarem entre si, eles faziam transações de comércio. Paulo se aproveita disso, dessa amizade interessada
para falar de um amor desinteressado. Então, nas relações humanas, principalmente naquelas que produzem a família, o que mais importa é aquilo que está no hino ao amor de Paulo. É que haja o respeito, a sinceridade, que haja a fidelidade, porque a fidelidade não é apenas um conceito moral, ultrapassado, e que tende a fortalecer as condições de poder e economia que se tem ali na sociedade. Não. A relação que há na fidelidade é uma relação de reciprocidade do respeito, né? Se a relação já não está bem, se já é preferível que ela termine, mas que permaneça o respeito. Agora, diante dos filhos, o que representa o fim de uma relação? Diante dos filhos, tem que prevalecer o interesse dos filhos. O que há de melhor para os filhos e não para os cônjuges. E nas relações que são homoafetivas, a criança também tem que ser colocada em primeiro lugar. É fundamental que haja o respeito por essas crianças tidas como filhos, sejam eles biológicos ou não. Porque a educação livre para o amor, não livre apenas para a sexualidade, não livre apenas para a anarquia política, econômica, mas para o contexto daquilo que é o bem universal. Então veja, nós estamos aqui num limiar muito difícil dos tempos atuais de conseguirem definir. Porque nós não estamos defendendo as famílias tradicionais, mas ao mesmo tempo se mantém sob uma mentira, sob uma estrutura de desrespeito, uma estrutura de hipocrisia, apenas para consolidar o jogo de interesse. Não, nós não estamos defendendo isso. Mas nós também não estamos dizendo que qualquer família representa isso. Se de outro lado a gente aceita que haja uma família de relações homoafetivas, né, é porque ali tem que prevalecer o respeito e o amor que na família tradicional muitas vezes a gente não encontra. Então essa forma social é dos homens, é da sociedade. É como aquela moeda que mostram a Jesus e que ele apresenta. Qual é a face que ali se encontra? Eles dizem, é de César, é Tibério. Então dê a César o que é de César. O que é a lei humana, ele não interfere. No caso da mulher adúltera, Jesus também, ele segue a lei. Só que ele mostra que antes da lei há a ética, há a moral implícita do verdadeiro amor, do verdadeiro respeito. Ele diz, aquele que nunca pecou, ou seja, que nunca foi adúltero, ele sabia que todos aqueles homens que estavam ali eram infiéis às suas mulheres, que esse atire a primeira pedra. E ele vai escrevendo no chão o nome, possivelmente, das suas amantes, dos casos, das histórias que eles faziam. E eles vão chegando ali, vendo que seriam denunciados, humilhados publicamente pelos seus desmandos, então eles fogem em covardia e deixam aquela mulher sozinha. E aí ela diz a Jesus, Senhor, e você vai me atirar a pedra? Ele diz, se nenhum deles foi capaz de lhe atirar a pedra, não serei eu que farei isso. Quando ele faz isso, ele se mostra superior às leis humanas, porque ele diz, atirar a pedra é também por si só uma lei injusta. Isso no direito se chama desobediência civil. Esse é um conceito defendido por vários pensadores, mas principalmente por John Rawls, que é um pensador americano sobre teoria da justiça. Então, nós temos o direito de desobedecer leis injustas. Arcaremos com as consequências? Sim, Jesus foi crucificado. Não por causa desse ato, mas pela tentativa de enquadrá-lo no descumprimento geral das leis judaicas, porque eles não conseguiram enquadrar, dizer que ele estava ferindo alguma lei romana, então eles tentaram criar uma fraude
de infração das leis judaicas, né? E que isso fosse suficiente para matá-lo. Então, Jesus nos convoca à coragem cívica, a coragem de contrapor as leis injustas, né? De descumprir a guarda do sábado para curar doentes, para alimentar aqueles que estão com fome. É simbólico esse descumprimento da lei, mas é ao mesmo tempo uma atitude de coragem, que os seus apóstolos ficavam amedrontados, eles ficavam extremamente assustados. Jesus pedia para que nenhum deles andasse armado, e a gente vê no episódio da captura de Jesus, né, pelo beijo de Judas, que eles estavam armados. Pedro imediatamente saca uma adaga e corta a orelha do centurião. Então, Jesus nos pede essa coragem, de sermos capazes de desafiar aquilo que parece óbvio ou está normalizado na sociedade. E que a gente valorize sim a família, porque no efeito daquele que cuida é que está a nossa origem do respeito, da reciprocidade espiritual. Os pais e as mães que assumem o papel de nos trazer a vida e de cuidar de nós na espiritualidade encarnada, representam a própria amorosidade e misericórdia divina. Os nossos pais, muitas vezes, são as nossas vítimas do passado, que se submetem pelo amor a nos transformar. São, outras vezes, os nossos algozes, mas que se humilham para tolerar as nossas indisciplinas, a dificuldade que representa você educar uma criança até a fase adulta, a ter que alimentar, a ter que renunciar a outros benefícios financeiros, como eu escuto hoje dessa dessa geração de jovens que dizem: eu não quero ter filhos, filho custa muito caro, eu teria que ter um apartamento maior, eu quero viajar pelo mundo, eu quero comer em bons restaurantes, eu quero ter um carro melhor. Eu não quero ter que fazer que nem minha mãe, que perdeu 20 anos da vida dela cuidando dos filhos. Ou do meu pai, que se sacrificou e nunca conseguiu viajar para outro lugar. A ideia que essa geração e o nosso tempo traz sobre os filhos é de um profundo egoísmo. E quanto não são as vezes em que a opção da relação homoafetiva não representa nada mais, nada menos do que essa fuga de encarar o dever da reencarnação. Veja, de novo, eu não estou fazendo um discurso ideológico aqui, afinal de contas a Terra já tem mais de 8 bilhões de habitantes. Mas nós temos que nos lembrar que se nós não gerarmos filhos, não haverá corpos físicos para a nossa encarnação daqui a 2, 3, 4, 5 gerações. O que farão esses 8 bilhões de habitantes quando tentarem reencarnar na Terra novamente? Há um processo de merecimento e de uma organização estratégica do fluxo reencarnatório nessa escola planetária. E não deve ser apenas uma produção independente ou uma produção cega de filhos, mas uma produção responsável dos filhos. O útero feminino, materno, é um portal, nos diz a espiritualidade, onde por ele passa o espírito da quarta dimensão para a terceira dimensão. É um processo de reducionismo de toda a sutileza da matéria, para que ela aqui se forme no molde do genes masculino e feminino e assim assuma uma condição de se manifestar materialmente na Terra. Como não ter gratidão aos pais que fizeram isso? Mesmo que eles tenham nos abandonado, mesmo que nós sejamos órfãos, mesmo que eles tenham nos maltratado, só esse compromisso já tem um valor. Só de não ter sido abortado.
Então, a noção da família vista pela ciência, pela filosofia, pelas ideologias modernas, é cega, porque ela não leva em consideração o compromisso kármico, o compromisso de causa e efeito, o compromisso espiritual da reencarnação. A matéria, a ciência material, ela não compreende a importância da família nessa transição, nesse ciclo profundo de aprendizado. Então, antes de nós rejeitarmos, maltratarmos ou desconsiderarmos os nossos pais porque eles são antiquados, nós devemos preservar o respeito e a gratidão por eles. E nós devemos olhar para nós mesmos sobre a nossa condição de pais, além de filhos, e talvez de avós, porque nós temos um papel replicador desse modelo de educação, não hipócrita, não em desrespeito às relações humanas, mas fraterno verdadeiramente, de cuidado, daquilo que os gregos chamavam de cuidado de si e cuidado do outro, reforçado mais recentemente por Foucault, mas que no sentido original já é bastante cristão, já é bastante evangélico, porque nós temos que cuidar de nós mesmos, para não cairmos nos erros das ilusões, de não nos deixarmos levar pelas ideologias extremas, de não tentar acreditar nas palavras muito bem elaboradas, nos discursos, mas que ignoram os compromissos espirituais e ignoram os interesses que são universais da fraternidade, olhando apenas o interesse imediato dos seus próprios objetivos de crescimento de poder, crescimento econômico e de sobressaírem sobre os demais. A família é, acima de tudo, a família espiritual, é a família da fraternidade e com a liberdade sexual que cabe a cada consciência executar, mas não a liberdade promíscua, porque na promiscuidade também se aplica o erro. E veja, a promiscuidade ela está nos dois modelos, tanto no modelo tradicional, porque há muita traição nos casamentos tradicionais, quanto no modelo aberto, na relação aberta, chamada de poliamor, porque ali há apenas o uso e a manipulação dessas emoções, onde sempre há um terceiro prejudicado. Sempre há um terceiro prejudicado. Parecem ser equilibradas, mas elas não conseguem ser. Mas ainda assim, se conseguirem se sustentar na fraternidade, no respeito e no amor, que seja pelo poliamor. Porque não é isso que caracteriza em si a relação evangélica. O que caracteriza é a fraternidade. E a liberdade da escolha do prazer sexual é muito pequena diante desse objetivo maior de um amor universal e fraternal. Que nós possamos reaprender então a respeitar os nossos pais, os nossos avós, os nossos filhos, e que a família passe a ser a família do bem, a família que Jesus disse a Maria: quem são meus pais? Quem são os meus irmãos? Quando ele adota os discípulos e os seus apóstolos e todas as pessoas abertas a ouvi-lo como a sua grande família universal. Na graça de Deus.